o poder da palavra liberada. Por quê? O poder da palavra liberada. Porque a Bíblia fala que a palavra não volta vazia. Todas as vezes que você abrir a sua boca, você tem que ser um homem sábio, prudente, equilibrado e firmado na palavra, para que as tuas palavras saiam de acordo com a verdade. Então, nós temos que ter muito cuidado com a palavra que está sendo verbalizada. Porque depois que você lança essa palavra, seja sobre o seu filho, seja sobre a sua esposa, seja sobre qualquer ambiente, a matéria-prima no mundo espiritual é a palavra. Haja luz e houve luz. O mundo espiritual, ele se move através da palavra. Quando nós vamos orar por uma pessoa, nós estamos liberando uma palavra. Quando nós vamos expulsar um demônio de uma pessoa, nós estamos dando uma voz de comando, uma palavra. Quando Jesus chamou Pedro, vem, ele liberou uma palavra. Então tudo se move através da palavra. Se eu não abrisse a minha boca aqui e não liberasse a palavra, porque a fé ela vem pelo ouvir. Mas ouvir o quê? Aquilo que você acabou de ser liberado sobre a sua vida. Então você pode meditar, ler, mas ela chegou nos seus ouvidos quando você entrou na igreja do Senhor. Através de uma ministração, de um louvor, de uma pregação. Seja via rádio, seja via televisão, seja no púlpito, seja num GC, célula, de alguma forma, essa palavra foi liberada sobre a sua vida. Amém? Então, para começar, foi só uma introdução. Vamos abrir a palavra do Senhor em Tiago, e nós vamos decorrer alguns textos para construir e edificar no teu coração algumas situações que nós, Tiago 3, a partir do 1, algumas situações que nós vivemos na nossa vida de uma forma equivocada, desnecessária, porque o meu povo padece por falta de entendimento, de conhecimento. E muitas vezes, eu não sei como você está, como você chegou e como sua vida está, e como você tem vivido a sua vida. Mas muitas vezes, situações que você tem vivido é devido a palavras que você lançou ou que lançaram sobre a sua vida. Todas as vezes que nós vamos ministrar um aconselhamento, uma libertação, sempre passa por essa questão de palavras que foram liberadas por líderes, por pastores, da própria pessoa sobre a vida dela. Eu sou isso, eu sou aquilo outro. E essa palavra, no mundo espiritual, ela está em vigor, é uma legalidade na sua vida. E ela precisa ser anulada, quebrada com a palavra. Eu vejo que Pedro negou Jesus 3 vezes, ele liberou 3 vezes a palavra. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Porque ele liberou 3 vezes. Então, todas as vezes que você empenha uma palavra, essa palavra fica no mundo espiritual. Então, nós temos alguns textos que vai dar esse entendimento, essa compreensão de tantas coisas que nós vivemos na nossa vida. Amém? Então, a palavra diz assim, meus irmãos, não vos torneis muito de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, ou seja, aquele que mais é dado, é mais cobrado. Então, nós, como estamos na casa do Senhor, não somos mais ignorantes. Quando estava no mundo, nós ainda falávamos, estamos no tempo da ignorância. Então, meus irmãos, não vos torneis muito sábios, porque se você souber sábio, você tem um entendimento da palavra, é como um juiz, é como um advogado, ele conhece as leis, e para ele tem um peso maior. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Isso é verdade. Agora,
Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para os obedecerem, também dirigimos todo o corpo inteiro. E aí ele vai decorrendo aqui, que o leme de um barco, de um navio, ele é um pequeno membro, mas que dá direção para o navio. Como é uma fagulha que lança um incêndio, né? Uma pequena fagulha que gera um incêndio. Por isso, que nos casamentos, quando geram uma fagulha, quando é liberada uma palavra, aquela pequena faísca, se não for cortada, gera uma grande confusão, porque foi liberada uma palavra, e essa palavra tem poder. E aí, lá no 10, diz assim, de uma boca não pode proceder bênção nem maldição. Então, a nossa palavra, a palavra que sai da nossa boca, ela tem poder sobre vida e sobre morte. E Mateus 15, 11, vamos lá. Tudo na Bíblia. Mateus pode ser a partir do 8. Este povo me honra com os lábios, mas o teu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E tendo convocado a multidão, disse: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca. Isto contamina o homem. Porque o que entra vai para um destino. Nós chamamos de vaso sanitário. Mas o que sai da nossa boca é o que tem poder. Poder de bênção ou não. Vida ou morte. Em Provérbios 21, 23. Vamos lá em Provérbios. Eu só estou citando os textos para dar um entendimento do poder da palavra. Diz assim, Provérbios 21, 23. O que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma das angústias. Quantas pessoas dentro da igreja angustiados, tristes e amargurados. Por quê? Porque não guardou a língua, a boca. Porque não entendeu o poder que há na palavra liberada. Provérbios 15, 1, 2, um pouquinho antes. Diz assim: a resposta branda ou mansa desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Lembra da faísca? De uma palavra lançada dura suscita a ira. E a ira do homem não opera a justiça de Deus. E diz assim ainda: a língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca do insensato derrama estutice, ou seja, estupidez e tolice. E mesmo Provérbios 28 diz assim: o coração do justo medita ou pensa o que há de responder, mas a boca do perverso transborda de maldades. A palavra diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio, ou seja, nossas emoções, a nossa alma. Nós acabamos de ler que o homem que não pensa, que fala por impulso, vai falar bobagem, vai firmar acordos que não estão de acordo com a palavra, porque
foi na hora da emoção, na hora de explosão, na hora da ira. E logo quando nós iniciamos, a palavra diz o que contamina o homem. A palavra. Jesus acalmou uma tempestade com a palavra. O homem na cruz, os dois homens ali na cruz, um abriu a boca e ali ele fez uma oração de confissão, de vida eterna. E por causa de uma palavra, ele foi salvo. Ainda hoje estará comigo no paraíso. Jesus perguntava: o que queres que eu te faça? Todo tempo nos textos o Senhor está nos mostrando o poder que há na oração, na palavra. Você tem oração de súplicas, você tem orações de ações de graças, você tem orações de petições, você tem orações de guerra. E como que se ora? Nós começamos o culto adorando ao Senhor. Com o quê? Com o nosso corpo, com o nosso coração, mas com os nossos lábios, porque dos nossos lábios sai aquilo que está no nosso coração. Como é profundo. E muitas vezes nós estamos trazendo aquilo que é poderoso, sobrenatural, extraordinário para o comum, para o natural. Da mesma forma que é simples, é poderoso, é extraordinário. E muitas vezes anda nesse campo de só observar e não praticar. E eu queria deixar aqui algumas situações, algumas questões. O que tem saído da sua boca? É para reflexão. Tem saído da sua boca palavras que trazem vida ou trazem morte? Tem saído da sua boca que trazem edificação ou destruição? Tem saído da sua boca que trazem paz ou confusão? Quantas pessoas na igreja, em casa, geram com uma palavra maldita, uma palavra que foi mal declarada, confusão, em casa. E uma palavra muda tudo. Você pode chegar no seu trabalho e uma palavra dizer assim: está promovido. Ou você pode ouvir: está despedido. Através de uma palavra muda todo um cenário. Quantas pessoas, eu já vivi isso, com tantas preocupações cotidianas da vida, com tantas situações que eu estava vivendo, e de repente, do nada eu recebi um telefonema, que a minha filha estava com problema de saúde, que estava na UTI. E o horário do Brasil com o de Portugal, 3 horas, 4 horas de diferença, depende da época, se for verão. E eu tinha que trabalhar o dia todo, esperando a notícia chegar só mais tarde, sem saber nada o que estava acontecendo. Naquele momento, por uma palavra, por um telefonema, preocupação com conta, com qualquer situação que eu estivesse vivendo, cansaço, fadiga, sono, uma série de situações, mudou todo um cenário de pensamento, de emoções. Por quê? Porque ali estava a prioridade máxima da minha vida, a herança que Deus me confiou, a minha filha. Então mudou tudo. E tantas vezes nós estamos dessa forma, com tantas preocupações.
vou para lá ou vou para cá? Faço isso ou faço aquilo? E um telefonema pode mudar tudo, uma palavra pode mudar tudo. Há um tempo atrás, eu estava passando por uma situação muito crítica e uma palavra mudou tudo. Eu estava servindo ao Senhor, sem casa e sem trabalho. E no final do culto, eu saí com trabalho e com casa. Eu recebi uma palavra. Então, muitas vezes nós se preocupamos, porque não entendemos o poder que há na palavra liberada. Quando alguém libera uma palavra de púlpito, libera a palavra do Senhor, se aproprie, toma posse e creia. Quantas pessoas que se apropriaram de uma palavra liberada, porque creram no poder da palavra liberada, viram diante dos olhos tantas coisas poderosas, sobrenaturais, incríveis acontecer. Entendam, a murmuração tem poder também, porque você está reclamando. O nosso adversário, o diabo, o inimigo, ele não teme a palavra de vida e de bênção. O que ele adora é palavra de morte. Ele não está preocupado com a palavra de vida e com a palavra de bênção. Quando sai da sua boca a palavra de vida e bênção, não faz nem para ele indiferente. Mas quando sai palavra de maldição, é como se fosse um alimento. É como se fosse uma grande alegria. Porque ali ele conseguiu o que ele precisava. Reter as suas orações. Quando tem discussão, quando tem divisão e você vai orar, o mundo espiritual já se apropriou de toda aquela confusão toda, de toda aquela palavra liberada. E você vê que é difícil de apagar esse fogo, porque o coração já entristeceu, a mente já vagou e o mundo espiritual já se moveu. O Senhor fala na palavra: pedis e não recebeis. Por quê? Pedis mal. Então a questão não é só de pedir, ou de só abrir a boca ou fechar a boca. Você tem que saber como pedir, da forma certa, da forma correta, de acordo com a palavra. O que tem jorrado dessa fonte? Que tipo de palavras? Palavras de ofensa? Você sabia que ofensa verbal muitas vezes é pior do que qualquer outra situação? Quantas pessoas, vivem na igreja, no cotidiano da vida, com uma palavra de ofensa que recebeu de pai, de mãe, de parente, e não perdoou até hoje, não liberou até hoje. O poder da palavra. Eu lembro quando eu fui me casar, lá atrás, que eu fui contar para o meu pai, ele riu. E aquilo me subiu uma ira, uma revolta tão grande, porque ele, casar, não deu importância. E mediante aquela palavra que ele falou, eu fiquei 1 ano fora de casa. Saí brigado com ele. Foi 1 ano para se reconciliar. Mas ali, tempo da ignorância, sem entendimento, sem conhecimento. Mas o poder que tem de uma palavra, principalmente quando é de autoridade, quando é de pai, quando é de mãe. A gente, na época de criança, na época de escola, o que mais a gente ouve de tio, de tia, de parente: esse menino é burro, esse menino é isso, esse menino é aquilo, vai ser isso ou vai ser aquilo. No mundo natural parece algo totalmente insignificante que não vai causar nada. Mas no decorrer da vida, como uma goteira,
essa palavra de poder liberada, ela vai sendo cada dia edificada. Cada dia vai chegar alguém na sua trajetória de vida e vai tentar fortalecer aquela palavra que foi lançada lá na tua infância. Seja um patrão, seja um líder, e não faz por maldade, porque não está entendendo o que está acontecendo no mundo espiritual. Quantas vezes eu já vi pessoas chegarem no lugar, num GC, de uma outra religião, lá no Brasil isso, e está ali ministrando, e está num círculo, e tentar levar a palavra para um lado, e todo mundo voltar naquele assunto que incomoda a pessoa. E você percebe, olha aí, ó, mundo espiritual. E as pessoas sem entender nada, falando, e falando, e falando, e só cortando, e mudando o assunto. Por quê? Porque aquilo ali incomoda a vida da pessoa. Então, ofensas, agressão verbal, palavra de acusação, nós só temos um acusador, que é o inimigo. E ele acusa sempre. O papel de um acusador é acusar sempre. Eu já falei isso aqui. Se eu chegar a todos os cultos abraçando todo mundo na igreja, sabe o que o acusador vai falar? Você abraça todo mundo. Se eu abraçar um pouquinho menos, ele vai me acusar. Então ele vai acusar sempre. Se você abraça, se você não abraça, se você aperta a mão, se você fala, se você não fala. Porque esse é o papel do acusador. Então nós temos palavra de ofensas, agressão verbal, acusação. Nós temos palavra de precipitação, ou seja, sem reflexão, na emoção, como nós lemos em Provérbio. Palavra de precipitação. Quantas vezes nós somos precipitados em palavras? Nós temos também palavras de distorção, ou seja, palavras que mudam fatos. Meia-verdades. A verdade é absoluta, meia-verdade é mentira. Então, palavras distorcidas são meia-verdade. E muitas vezes, a vida do cristão está de uma forma travada, paralisada, porque anda nas meias-verdades. Eu acabei de vir num curso de batalha espiritual. E uma mulher se levantou lá e falou, olha, eu trabalho fazendo mesa, tal, montando mesa, só que ela trabalha com bebida alcoólica. Mas ela queria, de alguma forma, que alguém sustentasse na palavra para ela continuar naquela situação. Só que a palavra é bem clara e é profunda e é a verdade absoluta. Não tem sociedade. É a mesma coisa de eu precisar trabalhar. Isso é uma verdade. Todos nós precisamos trabalhar, correto? Mas de forma certa. Não de forma errada, ou seja, em desacordo com a palavra. Então, a sutileza do mundo espiritual. Palavras de autocomiseração, ou seja, coitadismo. Já viu aquela pessoa que só fica ó dia, ó noite, ó mês? Isso é murmuração. Ele está declarando palavra de poder liberada sobre a vida dele. De uma forma sutil e não percebe, porque já está enraizado na mente cativa. Palavras de amargura, raiva e ressentimento. Então a nossa boca ela tem poder sobre o bem e sobre o mal. Votos precipitados. O que o Senhor fala na palavra? Não vote. É melhor que seja. Sim, sim, ou não, não. O que passar disso é procedência do maligno. Então, todas as vezes que nós, na palavra, formos orar e formos liberar uma palavra, veja o que você está abrindo da sua boca. Vê o que está saindo da sua boca. Vê o que você está declarando. Vê o que você está profetizando. Porque está no mundo espiritual.
Se eu chegar aqui para o pastor Mateus e eu declarar uma palavra, eu estou empenhando uma palavra com ele. E essa palavra está registrada e ela está se movendo no mundo espiritual. Quantas pessoas não têm esse entendimento disso? E sai liberando. Eu vou, eu faço, conta comigo. Quando você ministerialmente libera uma palavra, você está empenhando não com homens, você está empenhando uma palavra com o Senhor. E o mundo espiritual não vai aliviar para você. Não vai. É assim que o acusador faz, é assim que ele se apropria. Então, muito cuidado. Quero abrir um texto. Está ali. Deixa eu pegar aqui. 1 Pedro 3,10. Diz assim: quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua. E eu vou falar aqui uma meia palavra, para só testificar o que a gente está falando. Meias palavras. Eu vou cortar o principal. Refreie a língua e evite os lábios falem. Vou cortar também. Refreie a língua do mal. Não é só fechar a boca. Não é só do mal. E continua. Evite que os seus lábios falem dolosamente. Ou seja, que traga dor para as pessoas. Aparta-te do mal e pratique o bom, o que é bom. Busque a paz e empenhe em encontrá-la. Como que eu vou buscar a paz? Porque aquele que semeia vento colhe tempestade. Aquele que semeia contenda vai colher contenda. Aquele que semeia confusão vai colher confusão, é semeadura. Então, é bem claro, lá atrás, o que contamina o homem? Palavra. O que freia todo o corpo do homem? Palavra. O que traz vida, ver dias felizes, é refrear a língua do mal. Então, às vezes, quem já não fez isso? Senhor, por que isso? Por que aquilo? Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por aquilo? Por que eu estou sentindo isso? Por que eu não estou sentindo aquilo? Por que eu estou vendo isso? Por que eu não estou vendo aquilo? Está aqui. Palavra declarada, palavra empenhada, palavra... O nosso manual de vida, conduta e regra. Se você seguir ele, exatamente o que está escrito, verbalizado, abre a sua boca para você ver. Comece a declarar. Salmo 32, 3, 5. Diz assim o rei Davi. Espera aí, 32, né? Isso. Diz assim o rei Davi: enquanto me calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão, a mão de quem? Do diabo? Não. Do Senhor. A tua mão pesava dia e noite sobre mim. O meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade. Não mais ocultei.
pedisse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a minha iniquidade e o meu pecado. Para que haja cura e mudança de vida. Arrependimento, confissão e mudança de vida. A palavra, ela entra pelos ouvidos e fica no nosso coração. Aqui. Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. É uma palavra séria, dura, mas profunda, porque é necessária. Porque nós temos que parar de brincar de ser crente, de ser servo e de ser filho. Porque a hora que a gente começar a colocar as coisas alinhadas no lugar, exatamente como tem que ser, andar no centro da vontade de Deus, ouvir, crer e obedecer, e liberar palavras de vida, de bênção, e orar pelas pessoas, interceder pelas pessoas e profetizar, o céu se abre. E nós vamos desfrutar do melhor do céu aqui na terra, governo. Então chegou uma hora de levar as coisas com profundidade, com seriedade. E pôr essa palavra em prática e entender esse mundo espiritual. Não dá para um homem barbudo, casado com filho, achar que é um menininho, que é um adolescentezinho, que é um jovenzinho. Chega! Sim, sim ou não, não. Ou é ou não é, ou faz ou não faz. Chega de emocionalismo, chega de conversinha furada. Chega, Senhor, é hoje. O dia é hoje, que seja agora. Tá bom, o que o Senhor espera de mim? É minha boca que está mal? Tá bom, toca. Profeta Isaías. O anjo veio, tocou com a tenaz, purificou os lábios. Senhor, coloca um cântico novo na minha boca. E comece a falar as coisas do alto. Casa, trabalho, família. E aí, quer viver o céu na terra? O sobrenatural? Quer ouvir a voz de Deus audivelmente, perfeitamente, sem nem dúvida, zero? Convicção plena, anda de acordo com a palavra, porque é o que está escrito. Assim foi com Davi. Motivação, entrega, uma vida rendida, totalmente comprometida com Deus. Eu venho conversando com a minha esposa e com tantas pessoas, eu falei, o que passa na cabeça do povo, gente? O que passa? Não é falta de Bíblia, não é falta de palavra que é lançada todo domingo. Todos os cultos, todos os congressos, todos os seminários. E a vida precisa mudar. Se não mudar, tem coisa errada. É a forma de falar, é a forma de expressar, é a forma de andar, é a forma de deitar, é a forma... O que é? Busca. Senhor, o que é? É uma aliança que está faltando? Eu quero conserto. É um perdão, eu quero perdoar. E faça uma mudança radical de vida, para Deus te usar como vaso de honra. De você chegar no seu trabalho, seja onde for, ser honrado pelo Senhor. É o poder da palavra liberada. Quando é feito um apelo, é para o bem da sua vida. E esse apelo, ele está condicionado
no teu coração, mas o que sai da sua boca. Romanos 10, 8, 10. Diz assim: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Então nós não temos desculpa para dar para o Senhor. A palavra está perto de ti, está aí na sua mão e na sua boca. A palavra está perto de ti e na tua boca. Isto é, a palavra de fé que pregamos. Se, condição, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e com teu coração credes que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Por quê? Com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. E ali, lá no 13, ele diz assim: como todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porém, invocarão aquele que não creram? E crerão naquele que nada ouviram? Ouvirão se não há quem pregue? A sua condição nós não sabemos. Mas faça uma avaliação. Você acha que eu não estou aqui avaliando a minha própria vida? Você acha que eu estou aqui também não sendo tratado? Uma das questões que eu tinha dificuldade, ainda às vezes acontece, é explosão de irar. De algo me tirar do sério em milésimo de segundo e eu voltar em milésimo de segundo. Mas, orando, buscando. Por quê? Porque atrapalha. Atrapalha a nossa caminhada cristã, atrapalha a nossa vida com Deus. As nossas orações, elas são travadas, porque a gente tem que honrar a nossa esposa. Honrar como? Com palavras de bênção, dando amor, dando carinho, respeitando. E quando você libera uma palavra, você está respeitando. Então, respeite a palavra de Deus. E se aproprie da palavra de Deus. E comece a fazer um checklist. Porque a gente às vezes faz o checklist da nossa vida com algumas coisas que saltam os nossos olhos. Então, por exemplo, checklist. Poxa, deixa eu lá, eu sou dizimista. Ok. Poxa, eu leio a palavra. Ok. Eu oro. Ok. Mas eu falo muito palavrão. Pé. Mas eu murmuro. Pé. Deu para perceber como o inimigo opera sorrateiramente, na sutileza? E aí onde entra aquela avaliação da nossa vida. Espera aí, eu sou dizimista, eu leio a palavra, eu oro, eu profetizo, isso. Mas aquele detalhezinho é uma pedra de tropeço, é como uma mangueira que a água não tem um furo e a água não jorra com força porque há um espaçozinho ali que está atrapalhando que ela flua. Então, que cada um de nós, como homens, o Senhor fala que Ele procura homens, valentes, guerreiros, aprovados, que maneja bem a palavra, que milita legitimamente, conforme as regras. E qual que é as regras? Aqui é uma regra de conduta, ali é uma regra. Mundo espiritual. Fique de pé.
conserto. Consertar altar. Você ouviu a palavra é do Senhor, é a Bíblia. O querer eu efetuar vem dele, é ele que coloca, é ele que faz, é ele que opera. Então, nessa noite, você sabe, mais do que qualquer um aqui, o que precisa de mudança. E aqui ninguém está acusando ninguém, e nós não estamos apontando ninguém, nós estamos só trazendo a palavra de Deus. E não se sinta de forma alguma, essa palavra foi isso, foi aquilo, não merecia ouvir isso. Não é questão. O Senhor, quando Ele prega a palavra logos, Ele prega uma palavra para toda a igreja, e Ele pega a palavra rema, uma palavra direta e específica. Então cada um sabe, eu sei o que eu tenho que orar diante de Deus, e nós, cada um de nós sabemos. Então, como você chegou, como você está, não importa, é como você vai sair. Se você se apropriar, e se você buscar, e se você se entregar, e se você se render, Ele vai fazer, porque Ele já está fazendo. Então, eu queria fazer um convite. Esse é o primeiro convite, mas no seu lugar mesmo. Coloque as mãos na sua boca. E nós vamos orar pedindo a Deus que Ele libere essa brasa viva do altar, para purificar palavras que saíram da nossa boca, seja hoje, seja ontem, seja na infância, na adolescência. Palavras que nós falamos na hora da ira, na hora da raiva, na hora da ignorância, na hora da teimosia. Palavras que falamos contra os nossos pais, contra pessoas que muitas vezes não mereciam. E ore comigo. A mão é só simbolizando que algo está tocando a sua boca, mas abra a sua boca, faça a sua oração de confissão, entregue hoje diante do altar, que nós vamos orar, e depois nós vamos fazer um outro apelo, amém? Ore. Senhor, em nome de Jesus, aqui estão homens diante do Senhor, diante do teu altar e diante da tua palavra, assim como eu oro pela minha própria vida, pedindo a sua compaixão, a sua misericórdia e a tua graça. Que o Senhor, como fez com a boca do profeta Isaías, toca com a tenaz, com a brasa viva do altar, e venha purificar de todo o pecado, de toda palavra torpe, de toda murmuração, de toda reclamação, de toda palavra maldita, palavra de morte que nós falamos sobre vida de pessoas, e que nós falamos sobre a nossa própria vida. Que nessa noite, Jesus, nós sejamos ministrados pelo teu poder, pelo poder da cura que está na palavra, e que no nome de Jesus Cristo, Senhor, o Senhor venha ministrar, venha tirar, Pai, toda sujeira, Pai, toda palavra que traz divisão, contenda, toda palavra, Pai, que possa gerar morte na vida das pessoas. Nós queremos te pedir perdão, Jesus Cristo, todas as vezes que falamos, ó Pai, mal de patrão, de líderes, de pastores, dos nossos pais, dos nossos familiares, de parentes, ó Pai, todas as vezes que, Pai, que nós desonramos pai e mãe, desonramos pessoas, ó Pai, com palavras que ferem, que machucam. Que no nome de Jesus Cristo eu te peço em oração, que cada boca, que cada homem que entregou diante do Senhor, que o Senhor comece a tocar, e que o Senhor comece a limpar, que o Senhor comece a liberar cura. Senhor, vai curando traumas causados por palavras que têm poder, no nome de Jesus. Visita agora, Pai, Senhor, essas pessoas que foram feridas por essas palavras, e apaga toda transgressão,
e quebra, Pai, todo jugo e toda cadeia, Pai, que foi lançado através da nossa boca. Toda palavra maldizente seja anulada agora, no nome de Jesus Cristo. E eu gostaria de fazer um apelo. Nós lemos ali Romanos, que diz: se confessar com a sua boca e crer no coração, será salvo. Não sei se todos aqui já confessaram Jesus, se todos aqui já abriram a boca para verbalizar aquilo que está no coração. Se tem alguém no nosso meio que ainda não fez essa oração de confissão com os lábios e crer no coração, porque a partir do momento que você faz essa oração, é uma mudança de vida. Você passa a ser templo do Espírito Santo, morada de Deus, filho registrado no terceiro céu, no trono da graça. E tem um dono, um Pai, que é Jesus Cristo. No nome de Jesus, tem alguém no nosso meio que ainda não confessou Jesus e quer fazer essa oração diante de Deus, ou quer de alguma forma vir aqui diante do Senhor e colocar situações do que foram ministradas aqui, que te incomoda, que te atrapalha, que você se sente preso, travado, que você vê que não está rompendo, que não está realizando, que não está conquistando. Então são duas situações: se você confessar Jesus, ou diante do Senhor colocar essas questões aqui para que nós oremos. Tem alguém? Amém. 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 Santo, santo, santo. Fique à vontade. Nós alcançamos graça, nós alcançamos o favor de Deus quando há um verdadeiro arrependimento. Só há cura, só há transformação de vida quando há arrependimento. Em nome de Jesus. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. E tu és por quem a minha alma esperou, fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, Salvador. E tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o Deus Salvador. Você entendeu que a palavra tem poder. E hoje você vai usar a palavra, a sua boca, para declarar, para profetizar e para orar. Boca de bênção, que saia virtudes. Então nós vamos orar. Nós vamos encerrar esse culto orando para ser boca profética, vaso de honra,
Homens e mulheres que abrem a boca. Homens, perdão. Estou achando que eu estou no culto. Amém. Homens que usa e exerce autoridade, porque a espada está na boca. Quando um homem, um varão valoroso, abre a boca, o mundo espiritual se move. Então, nós vamos orar, mas que vocês também orem pelo irmão que tomou essa decisão de estar aqui. Então abra sua boca e exerça a palavra de poder. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós somos gratos por esse culto, pela palavra, e nós entregamos e declaramos sobre cada homem, Pai, homens, Pai, cheio de virtudes, de autoridade e de poder. Levanta aqui os seus ministros, os seus pastores, os seus profetas, os seus líderes, homens, ó Pai, que vão abrir a boca com entendimento, com ousadia, com intrepidez. Boca, Pai, que vai abrir para liberar cura, para liberar libertação. Homens, ó Pai, que vão viver o sobrenatural. Nós profetizamos e declaramos agora, Senhor, ministérios restaurados, famílias restauradas, casamentos restaurados, no nome de Jesus Cristo, porque a Tua palavra ela não volta vazia. Quando nós abrimos a nossa boca, quando nós declaramos a palavra, o mundo espiritual tem que obedecer, porque nós somos servos do Senhor, separados pelo Senhor, governo do Senhor. Que esses homens comecem a governar, comecem a romper em fé, em virtudes, em autoridade e poder. Visita, Senhor, cada lar, cada casa, cada família, e revigora, restaura, em nome de Jesus. Manifesta a Tua glória, o Teu poder na vida desses homens, e quando eles abrirem a boca, Pai, seja o Senhor ministrando através da vida deles, em nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor, por esse culto, obrigado por cada irmão, Pai, que estão aqui na Tua presença, aqueles que estão em casa, aqueles que viram online. Senhor, em nome de Jesus, que essa palavra multiplique e expanda, Pai, e que chegue a lugares, ó Pai, aonde, Senhor, essas pessoas ainda estão cativas e presas. Levanta ministros libertadores, ó Pai, homens que vão impor as mãos, que vão abrir a boca e que vão conquistar, realizar. Alarga as tendas, desperta os que dormem, em nome de Jesus, ó Pai. Nós como igreja os abençoamos com toda sorte de bênção. Senhor, também colocamos cada pastor, cada líder, cada ministro e cada ministério, Pai, que eles venham conquistar, Pai, e honrar o Teu nome, e honrar a Tua palavra, como tem honrado, em nome de Jesus, ó Pai. Derrama sabedoria, compreensão, entendimento, revelação, inspiração, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Que Deus abençoe, honre, e que vocês possam desfrutar da palavra, daquilo que Deus tem para a vida de cada um de vocês. Que no nome de Jesus possam viver um novo tempo na presença do Senhor, firmado na palavra, entendendo o poder que há na palavra. Que Deus abençoe, uma ótima semana em